aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Você, irmão católico, você, irmão evangélico. Hoje, sexta-feira, que bênção começarmos o nosso final de semana e terminarmos a nossa semana também por aqui. Nossa semana, você que está trabalhando aí, esse é o seu último dia de trabalho. Dia de dar o seu melhor. Bom dia, Leandro. Bom dia, Samuel. Que Deus esteja abençoando vocês, suas vidas, suas famílias. Graças a Deus, Leandro, que bom que você está de volta. Muito obrigada pelas palavras. Seja muito bem-vindo. Graças a Deus que Deus te guardou, protegeu em sua viagem. E a cada um de nós. Graças a Deus por estarmos aqui. E hoje é um dia muito feliz e muito importante para nós. Porque hoje no Evangelho, e nós comemoramos hoje a escolha dos 12 apóstolos. Os 12 que vão estar ao lado de Jesus. Os 12 que Jesus escolheu para estar do lado dele, e foram esses que guardaram a sua palavra e propagam a sua palavra para cada um de nós, que falam ao nosso coração através das suas vivências com o Senhor e também através dos seus evangelhos. Bom dia, Fábio, que Deus te abençoe toda a família, seja muito bem-vindo. E assim, no evangelho de hoje nós vemos e resolvemos um problema também. Tem muitas pessoas, você tenho certeza que já escutou aí alguém falando o seguinte, que eu não vou na missa, eu não vou na igreja por conta daquele padre, por conta de uma situação, de algum escândalo que já aconteceu, e é por isso que eu não vou, por isso que eu não participo. E essa é uma grande armadilha do inimigo, do demônio, para te afastar do Senhor, para te afastar dos pés do altar do Senhor, da comunhão com o Senhor. Porque o que acontece hoje, a gente vai ver que os 12 apóstolos que Jesus escolheu não foram 12 apóstolos anjos, não foram 12 criaturas perfeitas, foram 12 jovens seres humanos. E dentre esses 12 seres humanos, ele escolheu Pedro, que depois ele dá as chaves da igreja, dá as portas, dá as chaves que ligam a terra ao céu. Por exemplo, Pedro, que é esse homem que tem toda a autoridade do Senhor aqui na terra, foi esse mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes. Jesus escolheu também Judas Iscariotes, que foi o traidor. Então, nós vemos assim que foram pessoas que Jesus confiou para estarem junto dele. A gente vai ver que Jesus os escolheu para estarem junto com ele, para aprenderem e saírem a partir do envio do Espírito Santo, quando Jesus ressuscitado deixa o Espírito Santo. Esses 12 apóstolos, no caso 11, né, por conta de Judas o traidor que se suicidou, que não foi humilde para pedir perdão ao Senhor, como Pedro fez. Judas quis agir por sua própria força e por seu próprio julgamento e não se inclinou à misericórdia do Senhor. Judas foi lá e tirou a vida, enquanto Jesus morreu por cada um de nós. Pedro, aí é de grande diferença, né? Que muitas das vezes a gente se vê como Judas ou como Pedro. Pedro teve a humildade de se arrepender. Judas não. Judas, quando se arrependeu, ele já resolveu, ele já se viu indigno de voltar para o Senhor. Só que a minha vida e a sua vida custaram o preço da morte, do sangue de Jesus Cristo numa cruz, do Filho de Deus numa cruz. A morte mais cruel, mais dolorosa, foi terrível, a flagelação de Jesus Cristo. Jesus morreu, perdeu todo o seu sangue por aquelas ruas. Toda a sua carne foi tirada, a carne do Filho de Deus. Imagine só você que é pai, mãe, você vê isso acontecendo com o teu filho. E sabendo que teu filho está fazendo isso por uma humanidade, por um grupo de pessoas que depois podem virar as costas para ele, sendo atraídos pelas belezas do mundo, pelo dinheiro, como aconteceu com Judas. Mas a nossa vida já custou o preço do sangue de Jesus Cristo. Então, ao menor sinal que nós damos de nos curvarmos a Ele, como a gente vê no Evangelho, de nos curvarmos a Ele, de estar perto dEle,
de querer a sua presença na nossa vida, ele já abre os braços, porque ele já deu tudo por nós, ele só está me esperando e te esperando. E Judas, ele não quis se curvar a essa bondade, ao tamanho amor de Jesus Cristo também por ele. E ele agiu por seus próprios meios, por seus próprios impulsos, foi e tirou a vida. Ele se condenou. E quantas das vezes nós também fazemos isso? Nós nos condenamos, nós nos afastamos da igreja e cada dia que passa nos afastamos mais do amor do Senhor por nós. E aí cada dia que passa longe do Senhor, é isso que o demônio quer. Ele quer te afastar. Cada vez que ele ganha brecha na tua vida e te afasta do Senhor, ele ganha espaço para ele entrar. Com as suas artimanhas, com as suas ideias, com os seus pensamentos, e ele vai entrando devagarzinho na tua vida e tomando principalmente o quê? O teu coração. Se o demônio alcança o teu coração, Jesus não pode mais ficar ali. O que a gente pede, o que a gente vai pedir todos os dias, é que o Senhor nos dê a graça de termos um coração manso e humilde como o dele. Então, quando a gente não vai à igreja por conta de alguém, por conta do nosso padre, por conta do nosso pastor que está lá na frente, essa é uma grande mentira que o inimigo coloca na tua vida, porque Jesus, quando ele escolheu os 12, ele não escolheu pessoas perfeitas e ele não escolheu anjos, ele escolheu pessoas, seres humanos que, como Pedro, podem negar o Senhor. Então não deixe hoje o chamado. Bom dia, Sol, que Deus te abençoe, lá do Rio Grande do Sul, acompanhando junto com a gente. Não deixe de participar nesse final de semana, hoje é sexta-feira, de participar na tua igreja, por conta de alguma coisa que você julga que não está certo, que não está de acordo, que você julga que você não gosta, não concorda com a igreja. Eles foram os sucessores de Jesus Cristo nessa terra. Jesus escolheu os seus 12 e a partir daí a igreja foi se construindo. Jesus aqui, nesse evangelho, ele constitui a igreja. Ele escolhe os seus 12. E são esses 12 que falam até hoje para nós, que dão as orientações que nós devemos seguir na nossa vida, a partir do que Jesus Cristo ensinou a eles. Se a gente não seguir eles, vai seguir a quem? Quem mais esteve? Jesus falou aqui, ó, ele escolheu os 12 para estarem perto dele. Se a gente não acreditar nisso, vai acreditar em quê, irmão e irmã? Como que a gente vai seguir aí a nossa cabeça que é tão fraca, que é tão frágil, se já foi estabelecido isso há mais de 2000 anos? E como que agora eu aí com 30 e poucos anos quero ser a julgadora do certo e do errado? Então a gente tem aqui as diretrizes para seguir, sabendo que a igreja, sim, ela é constituída por pessoas que podem pecar, que podem errar. Mas a gente não está na igreja por conta das pessoas. A gente está por conta de Jesus Cristo, que se dá vivo no altar. Muito bom dia quem está chegando aqui. Bom dia, Adriana. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Alisson. Que Deus abençoe vocês, as suas famílias. Sejam muito bem-vindos. Então, o chamado para esse final de semana é que você possa buscar sim a tua igreja, buscar a confissão, se arrepender dos seus pecados, voltar, conferir os 10 mandamentos e buscar a confissão, porque a igreja está aí instituída de braços abertos. Bom dia, Cassiane, que Deus te abençoe, seja muito bem-vinda, que não sejamos como Judas, nos autocondenarmos, movidos pela ação do demônio. Essa autocondenação não é de Deus. Jesus Cristo já deu todo o seu sangue por nós na cruz. Perdeu todo o seu sangue, o Filho de Deus. Tudo o que Ele quer é muito pouco o que Ele pede para nós. É só o seu amor. A única coisa, se você parar bem direitinho, quando terminar aqui, você sair pensando, a única coisa que Jesus Cristo te pede é o teu tempo, é o teu amor. Só isso. E Ele te dá tudo. Se eu estou viva aqui falando com vocês, se eu tenho esse recurso, a internet, o celular, tudo, o trabalho, todas as coisas, a sabedoria, a inteligência, a condição de falar, a condição de respirar. Se eu estou aqui, você está aqui comigo me acompanhando também, é porque Deus está nos dando tudo. E a única coisa que Ele nos pede é o nosso tempo,
o nosso amor, para ficarmos como os apóstolos ficaram, perto dele. E assim vamos pedir a Deus, ao Espírito Santo, que seja derramado sobre nós, principalmente para o Senhor nos dar a humildade do nosso coração, não humildade que é pobreza, não humildade que é um pouco dinheiro, que é humildade, a humildade verdadeira é a humildade do teu coração, especialmente para reconhecer os teus e os meus pecados e nos curvarmos diante do Senhor e procurarmos a igreja, o padre, o pastor, confessarmos os nossos pecados e tomarmos um rumo novo na nossa vida. O Senhor nos dê essa capacidade, Senhor, a humildade no dia de hoje, nesse final de semana, Senhor, nesse dia, para vermos os nossos pecados, Senhor Jesus, e buscarmos a Tua presença, especialmente neste final de semana, Senhor, um coração manso e humilde aos Teus pés, aos pés do Teu altar, Senhor. Nos dê a graça e nos dê a Tua paz, Jesus. Amém. E vamos assim à leitura do Evangelho de hoje. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, carnais e espirituais. Amém. Eleição dos apóstolos. Depois subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram a ele. Designou 12 dentre eles para ficarem em sua companhia. Ele os enviara a pregar, com o poder de expulsar os demônios. Escolheu estes 12: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais pôs o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Ele escolheu também André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o zelador, e Judas Iscariotes, que o entregou. Palavra da salvação.